Bom dia, amigos, amigas. Prazer estarmos novamente conversando aqui através deste canal, que é um canal importantíssimo, porque é um canal que a gente conversa, as pessoas podem estar nos acompanhando em qualquer lugar do Rio Grande, de Bagé, do Rio Grande do Brasil e do mundo. E podem também interagir conosco. Podem fazer perguntas. Às vezes a gente não consegue, se empolga tanto aqui que acaba não fazendo muitas perguntas. Podem nos dar um alô, dizendo de onde estão também, qual a cidade, e, enfim, canal aberto. Eu estou em Bagé, está muito frio essa noite, eu acho que beirou 0 grau, 2 graus, né? Então foi menos um de manhã. E eu vou contar uma historinha aqui só porque é interessante. Nosso convidado hoje é o doutor Armando Denegri Filho. É um quadraço assim nessa área sanitária, né? Médico epidemiologista, coordenador-geral da Rede Brasileira de Cooperação em Emergências. Coordenador-geral da Rede Brasileira de Cooperação de Emergências. Doutor em Ciências pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor Armando, eu vou contar uma historinha aqui só para ganhar um tempo aqui, né? Que é por causa do frio. Certa feita numa cidade, eu não vou dizer a cidade, eu não vou dizer a rádio. A Gaúcha, então, tinham não sei se eles chamavam Roda pelo Rio Grande, eles ouviam um jornalista, um repórter, né, em cada cidade das mais importantes do estado, falando sobre o frio da manhã. Roda Rio Grande, eu acho que era assim. Era uma rádio aí do estado, e eu vi e aí entrou um rapaz, era o sonoplasta, que cuidava de botar música, porque o titular da manhã que tinha que estar no programa lá da rádio do interior falando, estava gripado, estava mal, não pôde ir para a rádio, ficou. Mas aquela cidade tinha, daquela rádio tinha que o cara dar o boletim de lá. E o cara era meio gago, meio com dificuldades de falar e tal. Mas, enfim, aí entrou de Rio Grande, aqui de Rio Grande, João Alfredo, para a rádio tal. Quero dizer que esta manhã é uma das mais frias dos últimos anos. 2 graus aqui em Rio Grande, tal. Aqui em Uruguaiana, tal, 4 graus. Aqui em Poço Fundo, Carlos dos Santos informa, faz aqui neste momento, está fazendo 0 grau. E assim foi indo, daqui a pouco entrou o de Bagé, doutor Armando. E o cara era meio de Bagé, fazendo da rádio da capital lá, você falou 23 graus em Bagé. Mas o que está acontecendo? Qual é a explicação para isso? É loucura. O estado todo, no máximo 5, menos 2, Bagé com 23 graus. Por favor, Alfredo, o que está acontecendo em Bagé? Que inaugurou ontem uma padaria aqui embaixo da rádio e agora aqui em cima está bem quentinho. Inaugurou a padaria. Estava com 23 graus, ele olhou a temperatura que estava ali, o cara não estava acostumado. Era ele que fazia a apresentação. Tá certo. Mais ou menos assim, né? Aqui em Bagé pode estar 5 graus, mas a gente toca fogo numa lareira, né? E já fica 10, 12 graus, fica agradabilíssimo. Mas nós temos a sorte de termos 4 estações bem definidas. Isso é um privilégio, uma dádiva divina, é uma dádiva dos céus para quem possa ter, né, o outono e o verão, né? Aliás, o inverno é outono, né? Inverno, primavera e verão. Bem definido. Quando a gente começa a encher o saco de uma estação, a gente recebe a outra. E é maravilhoso. Só nós. Mas esse período de inverno, ele é ruim para as pessoas mais idosas, né? Para as crianças,
Eu lembro que aqui no hospital, uma vez, nós fizemos um investimento, eu ajudei, nós conseguimos muitos recursos para o Hospital de Santa Casa de Bagé, e aqui se fez um trabalho maravilhoso, e se tem na Santa Casa um trabalho maravilhoso, né, na área da pediatria. Fui lá, no inverno estava cheio de gente, e depois, quando eu era o prefeito, eu voltei lá, cheio de bebês, e tinha bem menos, e aquilo se refletia muito por causa do trabalho na prevenção, na parte de atenção básica da saúde. E como eu hoje estou falando aqui, vou falar, já que as pessoas pudessem entrar. Hoje, no Brasil, médico, portanto, da área, infectologista da área, né, da pandemia, embora todos os profissionais tenham alguma relação, e eu quero começar perguntando duas questões. A primeira é qual a relação efetiva, que já que eu citei este caso aí, das crianças que também sofrem com o inverno, né, e os idosos são, acho que as duas pontas, né, que qual, né, a importância que se tem hoje de termos no município uma boa estrutura na atenção básica de saúde para o combate ao coronavírus. Doutor Armando Denegro Filho, muito obrigado pela sua presença e já sabe essa pergunta não se faz agora. Bom, deputado Mainardi, basicamente, bom dia. Eventualmente, eu eventualmente tenho recebido a sua mensagem um pouco entrecortada, né? Agradeço muito a oportunidade de nós conversarmos e respondendo a sua primeira questão, né, sobre a importância da atenção básica, ou como se chama internacionalmente, atenção primária em saúde, para enfrentamento de problemas de saúde em geral, eu diria que ela é essencial, né? A gente incorporou, historicamente, aí, nos anos 80, esse conceito da atenção primária em saúde. Aqueles que primeiro atendem e atendem ao longo da vida, não é mesmo? E com a ideia de que seria, em qualquer sistema de saúde, principalmente no sistema de saúde que querem atender toda a população, sistemas universais, públicos, seria a atenção primária ou básica de saúde aquela presença física nos territórios, onde vivem e trabalham as pessoas, com uma função que não é apenas curativa, né? Por isso, a atenção básica de saúde não é apenas estar no território, na comunidade, e esperar as pessoas virem com algum problema de saúde. A atenção básica ou primária é uma atenção essencial do ponto de vista de exercer uma promoção integrada das condições que permitem produzir saúde socialmente, né? Essa seria a visão mais avançada dessa atenção primária ou básica. E, portanto, ela, ao incorporar um conjunto de ações, de tecnologias, de conhecimento aplicado para prevenir, educar, proteger a vida, ela é capaz realmente de reduzir a carga, né, de doença e, com isso, reduzir também o consumo de outros recursos sanitários, né, recursos mais especializados, recursos hospitalares e tal. Mas a atenção básica, nesta definição, ela não quer dizer uma atenção simplificada, nem uma atenção de menor capacidade diagnóstica e de tratamento. Ela, ao longo dos tempos, ela ganhou uma consistência como um espaço de conhecimento complexo, porque eu tenho que poder responder ao conjunto de necessidades da população, nessas várias, né, dimensões, prevenção, proteção, educação, diagnóstico, tratamento, né, reabilitação, e por isso a atenção básica foi incorporando também capacidades, né? Uma das coisas mais interessantes que a gente tem discutido ultimamente é como toda essa tecnologia digital de comunicação pode ser usada pela atenção básica, né? Aumentando a capacidade de conexão com a atenção especializada, aumentando a capacidade de diálogo direto com os próprios pacientes, né, usuários. Imagine hoje, quase todas, se não todas as famílias, têm algum acesso à comunicação, né, via celular. Se as unidades de atenção básica, né, no território podem se comunicar diretamente com as famílias, né, elas podem utilizar esse canal de comunicação como algo que
sustentado por uma conexão pública, né, na internet, sustentado por uma forma de desoneração do próprio custo da comunicação, permitisse usar, né, os meios de comunicação móvel como algo para monitoramento da condição de saúde, comunicação direta com o profissional, né, e do profissional com os usuários, a conexão triangular entre o profissional da atenção básica, o médico especialista, por exemplo, e o paciente. Então, hoje se abre um terreno enorme, né, de apoio, né, e, por exemplo, eu poder compartilhar imagens, né, de exames entre as estruturas básicas dos hospitais, coisas que já foram sendo incorporadas. À medida que a gente densificar tecnologicamente essa estrutura que está ali no território com as pessoas, ela vai começar a exercer com mais força ainda o seu papel de equilíbrio, né, de articulação da resposta do sistema de saúde, que é uma das aspirações da atenção básica como organizadora, né, do sistema de saúde. Agora, uma questão importante é que, para que isso ocorra, as estruturas especializadas e os hospitais têm que ficar integradas horizontalmente, certo? Então, é necessário que os hospitais incorporem a sua responsabilidade na relação com a atenção básica. E a atenção básica tenha, portanto, uma conexão muito direta com os serviços hospitalares. É preciso entender essa organização sistêmica, né, no território. E eu acho que é muito relevante que isso possa ser matéria, né, e cada vez mais presente nos nossos planos na hora de pensar os sistemas municipais e os sistemas regionais, né, deputado? Que é muito importante entender que nós não podemos ter todos os sanitários dentro de cada município. Nós temos alguns tipos de recursos sanitários que se justificam regionalmente, né, mas que tem que ter um acesso, né, em termos de acessibilidade, de distâncias, conexão e um planejamento territorial populacional diferenciado. Na Europa, por exemplo, se trabalha com raios, né, de cobertura hospitalar que não ultrapassam 50 quilômetros para as estruturas hospitalares que são de proximidades e tal. Quando eu tenho, claro, serviços mais especializados, eu tenho menor número de casos, eu posso me deslocar mais que 50 quilômetros, mas, em geral, as pessoas se deslocam já com diagnóstico, né, porque isso é o que justifica esse deslocamento. Esse tipo de reflexão, dentre várias outras, sobre o equilíbrio de sistemas, né, ela exige, de nossa parte, uma espécie de sofisticação, né? Nós ainda estamos, depois de 32 anos do SUS, ainda lidando com carências básicas, né? E nós temos que superar isso, nós temos que propor um horizonte muito mais exigente em relação ao sistema. E eu gostaria que a gente pudesse desenvolver um pouco mais isso, porque isso também tem muito a ver com o ordenamento interfederativo do sistema, né? O que cabe aos municípios, o que cabe aos estados, qual é o papel da regionalização, né? Qual é o papel da autoridade nacional e tal. Então, eu vejo que, inclusive, nesse contexto agora, né, do impacto da pandemia no Brasil, portanto, das nossas epidemias no Brasil, é o momento da gente fazer um debate mais ambicioso, né? Eu sei que o senhor tem uma trajetória importante aí na sua vinculação com a saúde, como prefeito que foi, e espero que seja novamente, e também na própria atuação, né, como deputado, e acho que certamente poderia ser aí uma voz potente na instalação de uma outra agenda, muito mais ambiciosa na organização do sistema de saúde brasileiro, dentro de um sistema de proteções sociais e de um plano de desenvolvimento, né? A presença do serviço de saúde é um fator de desenvolvimento econômico e social. Agora é impressionante, né, doutor? Como essa pandemia nos chamou a atenção para a complexidade do sistema de saúde e da importância de tratarmos sob o ponto de vista sistêmico, de nós compreendermos o papel, a importância do papel que temos lá na base, na periferia, fundamentalmente, onde as pessoas precisam da assistência e da orientação. A orientação bem adequada é um primeiro passo, inclusive, para que a gente possa tratarmos dos casos adequadamente. E a importância de nós, se pudéssemos mapear as pessoas, no sentido assim de termos uma espécie de um, como é que se chama que vocês médicos têm, não é um protocolo,
onde vocês têm todos os dados do paciente, um prontuário, uma espécie de um prontuário público, em que o processo de gravidez da mãe pudesse estar no prontuário do futuro bebê e que nós tivéssemos... Sabe que aqui nós criamos um programa, quando eu fui prefeito, chamado Amigos do Bebê. E esse programa foi muito importante, porque a gente identificava as mães com gravidez de risco, né? Tinha todo um trabalho anterior, de prevenção, mas depois identificávamos a gravidez de risco e, a partir daquilo ali, acompanhávamos até os 6 meses. E acompanhávamos com profissionais da área da saúde indo na casa das pessoas. Isso foi muito importante. Nós acabamos reduzindo os índices de mortalidade infantil de 24, me parece, não me falha a memória, para 11 em 8 anos. Foi um trabalho consistente. E hoje, quando a gente vê que faltam lá na ponta, vamos trabalhar, nem vou falar com as mais altas complexidades no tratamento da saúde, mas quando a gente vê que no meio disso, onde nós estamos tratando, por exemplo, de um hospital que tem que ter os leitos, né, clínicos e, mais fundamentalmente, as UTIs para o tratamento das pessoas, por exemplo, com Covid, onde que precisa do respirador, né? Hoje a gente consegue já compreender a totalidade. E eu tenho a impressão, e eu quero lhe fazer essa segunda pergunta, que é o seguinte: o senhor acha que após tudo isso que nós estamos vivendo, efetivamente as coisas vão ser como eram, ou nós vamos dar valor aos investimentos que são fundamentais na saúde pública, na estruturação desta teia toda, né, que tem que funcionar sincronizada para produzir resultados, que a gente possa ter claro o papel da ciência, da pesquisa, e está aí a importância hoje, né, de nós descobrirmos o mais rápido possível esta vacina. Será que isso vai nos servir? Será que isso vai chacoalhar as mentes dos governantes como um todo, da sociedade que poderá, a partir disso, cobrar dos nossos governantes? O que lhe parece? Pois olha, eu gostaria de acreditar que sim, embora eu devo lhe confessar que para alcançar isso nós temos que mudar uma série de correlação de forças que não é muito simples de mudar. E não estou me referindo apenas a uma correlação de forças, né, políticas, ideológicas no âmbito nacional brasileiro. Estou me referindo a uma disputa global, que é uma disputa muito complexa, né? Então, inclusive, me permita dizer algo que, na minha trajetória, justifica o que eu vou dizer, né? É que eu comecei, né, na minha trajetória como ativista em favor do direito à saúde, ainda durante o período da minha vida estudantil, né? Eu fui o primeiro presidente nacional dos estudantes de medicina, da Direção Nacional dos Estudantes de Medicina. E, na época, em 86, a nossa bandeira era, já no âmbito da Constituinte, era criar o Sistema Único Nacional de Saúde, um sistema universal, e, ao mesmo tempo, criar uma educação médica que fosse condizente com o Sistema Universal de Saúde, né? Bom, conquistamos, né, a criação do SUS e todo o capítulo da Seguridade Social e Saúde na Constituição de 88. Nunca conseguimos mudar a educação médica brasileira. A educação médica brasileira continua num caminho diverso ao caminho de um sistema universal, público e tal. Isso é uma barreira concreta, né, para materializar um sistema público universal. E nesses 32 anos, portanto, eu fui me dando conta na luta que uma primeira questão essencial era não separar a saúde do conjunto das proteções sociais, certo? A saúde só ganha como setor plena vigência quando ela vem acompanhado de um conjunto dos elementos de uma proteção social, que inclusive, a partir de 2010, começamos a trabalhar com o conceito de seguridade social ampliada ou de sistema de proteções sociais, porque isso nos permite relacionar, por exemplo, política de habitação com política fundiária, com política de proteção do trabalho, de incremento do valor, né, do salário mediante incorporação da produtividade, a desfinanciarização do sistema econômico, etc., e configuram, a rigor, as várias esferas das proteções sociais. Então, é uma complexidade que exige uma representação de uma totalidade
oposta à totalidade hegemônica hoje do neoliberalismo, né? Ou seja, nós não vamos ter chance nenhuma de tomar o tema saúde separado e querer que ele progrida para um sistema efetivamente universal, integral e igualitário, se ele tentar fazer isso separadamente, porque a saúde, e essa é uma observação da ciência política em âmbito mundial, a saúde muito, muito, muito raramente se torna um elemento de alta política. Mas alguém poderá dizer hoje, né, não, mas com a pandemia ela se tornou um tema de alta política. Não se iludam, né? A alta política ainda está vinculada às esferas da ordem econômica dominante, à preservação dos interesses do capital, né? Portanto, nós temos uma falsa impressão que a saúde ganha, a saúde como direito, a saúde como valor, né? Ganha uma relevância de alta política, mas, na verdade, ela está ainda presa às matrizes de decisão vinculadas aos interesses do capital, né? No próprio capítulo sobre a vacina hoje, é impressionante. Os setores privados das transnacionais já se posicionaram numa posição de força muito, muito grande. Então, nós vamos ter uma captura, né, da questão da produção e distribuição da vacina em escala global por interesses privados, certo? Esse acordo que agora o governo brasileiro fez com Oxford e tal, parece aparentemente, né, um acordo do governo com uma entidade universitária inglesa. Não, daí tu vai ver quem está atrás de Oxford é uma grande transnacional do setor farmacêutico, né, da produção de imunobiológicos, porque é essa transnacional que financia a pesquisa da universidade, certo? E isso, então, é interessante, hoje tem uma tensão entre a proposta chinesa, né, de um aparato estatal que controla todo o processo econômico, versus uma proposta como essa de Oxford e de outras transnacionais associadas a universidades e centros de pesquisa. Então, o que eu quero dizer é que, na minha trajetória, primeiro, conclusão, nós não temos chance de lutar pela saúde como alta política fora de um sistema amplo, né, de proteções sociais que requer uma mudança, inclusive, da esfera econômica, né? A economia tem que se reinserir na vida social, a economia tem que estar a serviço das proteções sociais, a serviço da dignidade da vida das pessoas, né? E a outra questão que foi mais recente na minha trajetória, que eu quero também compartilhar, é que eu comecei a me interessar pela questão do direito ao desenvolvimento como um tema central no qual está esse conjunto de proteções sociais como parte de um projeto de desenvolvimento, né? E isso me levou a assumir agora, recentemente, um mandato junto ao Alto Comissariado, né, de Direitos Humanos das Nações Unidas, que eu componho um mecanismo de 5 especialistas em direito ao desenvolvimento. E isso, a cada dia, me desafia mais a entender, então, como nós tornarmos o debate sobre que tipo de desenvolvimento e que lógica, né, de desenvolvimento, portanto, nós vamos incorporar para sustentar um sistema universal de proteções sociais que realmente seja capaz de enfrentar as desigualdades mediante a redistribuição da riqueza, né? Porque, em última análise, o desenvolvimento que eu estou falando é um desenvolvimento que procura o bem viver, o bem-estar, mas dentro de um grande desafio que é desmontar toda a matriz que reproduz hoje sistematicamente a desigualdade, né? Porque a própria questão da pobreza como tema central, né, da nossa política social, ela é uma armadilha, porque no momento que eu me fixo numa ideia de combater a extrema pobreza e pobreza, eu reproduzo a agenda tradicional do neoliberalismo, né? Não consigo sair disso. Quando nós deveremos colocar nossa energia para discutir, afinal, como é que se produz a riqueza e como se distribui e redistribui a riqueza. Essa é a questão do debate central. Então, tudo que nós vemos hoje no campo da saúde, por exemplo, a mortalidade diferencial, né, entre classes no Brasil, que é o que está acontecendo agora, temos problema de maior número de mortes nas classes mais frágeis, né, da sociedade brasileira. Mas também tem gente de classe média alta morrendo e tal. Bom, é verdade, só que, se a gente olhar do ponto de vista estatístico essa distribuição, a desigualdade é patente frente ao Covid, assim como é para todas as outras patologias, não é mesmo? E com uma diferença também entre regiões, né? A letalidade da doença é maior nas regiões que historicamente têm um sistema público mais frágil, né? E essas desigualdades a gente não conseguiu resolver em 32 anos do SUS, e no que diz respeito à própria estruturação da assistência, eu estava olhando o censo hospitalar de 1942, no governo Vargas, Estado Novo. As diferenças de oferta
por exemplo, hospitalares entre os estados permanecem praticamente as mesmas de 1942, certo? Ou seja, nós não conseguimos, ao longo de todo esse período histórico, né, enfrentar as desigualdades entre regiões que eu me refiro, macro-regiões, entre estados, entre micro-regiões nos estados, entre cidade, entre centro e periferia. A nossa sociedade é uma sociedade estruturalmente desigual e que reproduz a desigualdade, né? Então, será que essa situação nos permite, como tu mencionavas, olhar essas questões numa outra sistematicidade, ou seja, dar destaque a uma abordagem sistêmica, enfrentar isso de forma poderosa, transformadora? Eu gostaria de imaginar que sim, né? Mas aí talvez o primeiro desafio nosso é justamente evitar a fragmentação. Nós fazemos um debate muito fragmentado. Isso tem reflexo na forma de governo. Isso tem reflexo na forma, inclusive, de pensar governo, né? Por exemplo, no âmbito dos governos locais, né, nessa fração do Estado, que é o município, o Estado local, nós reproduzimos algo que vem da matriz do fracionamento nacional e também internacional, que é termos secretarias que, em geral, trabalham de forma muito vertical, né? Cada um no seu domínio, mesmo em campos correlatos, né? Aqui em Porto Alegre, minha experiência de governo foi sempre difícil, né? De como é que a gente colocava junto áreas que, teoricamente, estão tão próximas, como saúde, educação, assistência social, que, no entanto, tinham dinâmicas e lógicas, né, e materialidades de serviço diferentes e muitas vezes conflitantes. Então, como construir um novo objeto comum, qualidade de vida, né, bem-estar, bem viver, como algo que seja um objeto integrador, né, das várias dimensões de política. Então, esse também eu acho que é um desafio muito, muito interessante de tomarmos como ponto de reflexão, objeto de reflexão, porque a saúde é um produto social, né? Ela depende muitíssimo de uma afetação da matriz da produção social. Um tema que me interessa muito é a relação entre política de segurança pública e as proteções sociais, por exemplo. Porque esse é um tema muito difícil para nós, né, do campo da esquerda, dialogarmos com a segurança pública sem, de repente, cair numa discussão sobre militarização, sobre polícia, essencialmente, em lugar de pensar qual é, afinal, a matriz dos conflitos sociais, né, que geram uma desigualdade crítica, violenta. Então, não é fácil, né, mas é fundamental. Quer dizer, a segurança pública, como segurança cidadã, deveria se integrar a uma reflexão sobre o sistema de proteções sociais, e não como se fosse um subsistema totalmente separado, né? Assim como a economia não pode ser pensado separado das proteções sociais. Mas já me alonguei demais, mas obrigado. Mas você sabe que acho que foi a última live que eu fiz, foi com o professor Ladislau Dauber, e ele disse exatamente isso. Ao analisar a economia, ele disse, nós não podemos estudar a economia como uma ciência em si própria, sem conseguir entendê-la inserido na sociedade em que nós estamos a estudá-la. E interagir, portanto, com o conjunto, para que a gente possa saber qual a proposta que nós queremos sustentar de desenvolvimento econômico para um país, que está diretamente associado a isso que o senhor está falando, a totalidade. Ou nós compreendemos a totalidade e, a partir dali, nós possamos dar um papel para a economia, na nossa visão, ou nós vamos nos perder na lógica absolutamente economicista das coisas, né? Mas deixa eu ver, tem uma pergunta que foi feita aqui, né, que eu não sei quem fez aqui, falou em cloroquina. Vamos ver. Último aí, bota aí, House. O Vitor Labs. Ele colocou uma discussão sobre o tratamento do Covid. Alguns sustentam a utilização da cloroquina, muito questionada por outros. Esse debate passa também pela política, por um debate ideológico. O que dizer sobre essa questão? Está aí, doutor Armando. A questão hoje é que, frente a uma novidade, né, que é este vírus, um coronavírus, né, um novo coronavírus, né, no início chamava novel coronavírus,
então é o SARS-2, né, que gera uma doença que é Covid-19, né? Então, quando a gente fala em Covid, a gente fala na doença, a gente já fala no efeito da ação desse patógeno, né, no organismo humano. E o fato é que a gente tem muitas perguntas sem respostas, e talvez a gente não tenha nem as boas perguntas ainda. Porque, em que pese ele ser de uma família viral conhecida, né, a família dos coronavírus, e que existem vários outros tipos de coronavírus, né, circulantes no mundo, esse se caracterizou por uma apresentação, por uma mutação, portanto, em que ele se tornou muito mais agressivo do ponto de vista da facilidade da sua disseminação, né, e por um efeito sistêmico muito forte. Porque tem que entender o seguinte, quando a gente começa a falar em medicamentos, como aqui o caso da hidroxicloroquina, a questão imediata é saber qual é o princípio ativo desse tipo de medicamento, ou seja, qual é a ação que ele tem finalmente sobre essa patologia e em que etapa, né? Porque, a rigor, o que acontece hoje é que quando o organismo humano é exposto ao coronavírus, tem uma primeira etapa, que é uma etapa de uma doença viral, ou seja, diretamente provocada pela ação do vírus. E aí, tu pode comparar isso com a questão das gripes, né, sazonais, da influenza. Tu tem febre, dor de garganta, mal-estar, dor muscular e tal. E tu tem picos, né, ao longo do dia em que tu tem mais febre, mais prostração, que corresponde aos períodos de multiplicação viral, né, no organismo. Então, isso provoca essa sensação redobrada de mal-estar. Então, tem uma primeira etapa. Primeiro, tem pessoas que vão adquirir, né, vão ser contagiadas, que não vão ter uma clínica exuberante, não vão ter grande manifestação, um mal-estar durante um pouco de tempo e tal, mas isso passa, certo? Outros terão uma clínica nessa primeira etapa, né, da multiplicação viral, uma clínica, assim, de sintomas gerais, né? Por isso, a maior parte vai ser febre, vai ter febre, dor de garganta, dor de cabeça, mal-estar, dores musculares e tal. E o vírus, ele chega num ponto em que ele deixa de ser o problema principal, e o problema que vai realmente se estabelecer como de maior gravidade é a intensidade da reação do organismo contra o vírus. Pela natureza do vírus, ou seja, o nosso sistema imune, ele reage contra o vírus, né? Como ele tem dificuldades em fazer a codificação e decodificação, né, desse vírus, ele vai provocar, em muitos casos, então, uma espécie de resposta desproporcional, o que a gente chama, então, de processo oxidativo celular acelerado, né? E aí se misturam várias coisas que, de fato, a gente não tem total compreensão ainda da fisiopatologia. O que eu quero dizer, a grosso modo, é o seguinte: uma primeira etapa, Covid-19 tem um perfil de doença relacionado à própria presença do vírus e sua multiplicação. E num segundo momento, que é o de maior gravidade, o problema da Covid-19 é a reação exagerada do organismo, certo? Uma cascata, chamamos de cascata de citoquinas, ou seja, uma cadeia de reações, que essa reação exagerada começa a destruir tecidos, né, do organismo. Então, na primeira etapa, e esse foi o raciocínio do uso da hidroxicloroquina, medicamentos que tinham alguma capacidade, né, de reduzir a multiplicação viral, de modular isso, começaram a ser testados e valorizados, certo? E o problema do uso da hidroxicloroquina, eu posso, em cada caso, de repente, dizer, puxa, nesse caso eu posso usar hidroxicloroquina, porque pelas características, né, da etapa da doença, pela forma como ela se apresenta e tal, eu posso monitorar e utilizar isso, não existe contraindicação por doença prévia do paciente. O que eu quero dizer também é que o grande conflito que existiu até agora, que foi expresso inclusive pelo presidente Bolsonaro e Trump, etc., era do tipo assim, pessoal, vamos usar a hidroxicloroquina como uma espécie de medicamento preventivo, e no primeiro sintoma também pode se usar, porque nós vamos conter o vírus, né, usando esse tipo de medicamento, e também em outros casos se propôs isso. E essa é uma questão irresponsável, porque não tem evidência que isso traz benefício, né? O uso dos medicamentos sempre... Perdão. Mas de onde eles tiraram isso? Bom, tiraram de alguns casos e de alguns especialistas que afirmaram que isso poderia ter um efeito, que teria sido observado um efeito positivo, certo?
no manejo inicial da doença. Então, tomaram essas... Porque, veja bem, no conhecimento científico, não basta que o Dr. Mainardi, tratando um paciente em Bagé, chegue à conclusão que tal medicamento deu um bom resultado frente a essa patologia. Porque ele pode sustentar isso para aquele paciente. Mas para provar que isso serve para uma gama maior de pacientes em condições comparáveis, eu tenho que testar em vários pacientes e medir para ver se não tem efeitos, né, negativos, né? A mesma questão da vacina. Agora, vamos extrapolar para a questão da vacina. Eu preparei lá um imunobiológico, apliquei, e aquele paciente que eu apliquei, puxa, o cara ficou bem, né? E não teve efeito colateral nenhum, e além disso, não teve contágio a partir da vacina. Ótimo. Tá bom. Então, mostrou que naquele caso funcionou. Agora eu tenho que multiplicar isso e aplicar em populações inteiras, porque eu vou ter que ver tudo o que implica isso. Será que dar a vacina em alguém que tem uma outra patologia, né? Ou usar a vacina, essa mesma, em alguém que usa determinado tipo de medicamento que precisa para alguma doença prévia, ou, dependendo da idade, o efeito da vacina é diferente, dependendo... Entende? Ou seja, no momento que eu digo que agora eu vou usar a hidroxicloroquina de forma disseminada para todo mundo, né, inclusive com pretensões preventivas, etc., eu, na verdade, estou incorrendo numa irresponsabilidade, porque a hidroxicloroquina tem um efeito tóxico, né, sobre uma série de pessoas, né, e provoca problemas cardíacos, problemas de vale a ordem. Ou seja, eu posso criar mais doença e mais mortes pelo efeito do medicamento utilizado sem um critério individualizado. Portanto, não há nenhuma evidência científica hoje que nos diga com segurança que isso possa ser usado dessa maneira disseminada. Isso não impede que profissionais médicos, em casos muito específicos, utilizem o medicamento. Certo? Isso é o que precisa ser entendido. Isso vale para o uso dos corticoides, né? Deixa eu lhe perguntar o seguinte, dona. Está claro, acho que essa questão da cloroquina. É importante eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou dividir em duas, porque a terceira, que também poderia fazer, não acho que não é adequado, porque nós temos gente de todos, vários municípios aqui, também nos acompanhando. Eu queria lhe perguntar o seguinte: do governo federal e do governo do estado, a nível nacional, o que o governo federal acertou e o que ele errou? E depois, no segundo momento, o que o governo Eduardo Leite, em que o governo Eduardo Leite acertou ou acerta e o que ele errou ou erra? A questão nacional você não precisa falar muito, porque me parece que é meio que óbvio, assim, mas eu quero lhe ouvir sobre pelo menos as consequências disso que está acontecendo hoje com o que vem de Brasília, com o comportamento do governo federal frente à pandemia. Vamos começar pelo governo federal, né? Nós tivemos, eu acho que um primeiro momento do governo federal em que se criou uma espécie de polaridade entre uma posição irresponsável, né, do presidente da República e uma posição responsável do ministro da Saúde, Mandetta e tal. E eu devo lhe confessar que nunca fui muito favorável a essa ideia de que houvesse, por parte do ministro, uma posição ponderada, adequada, versus uma posição irresponsável do presidente. Eu acho que um governo a gente julga pela sua totalidade, certo? E de alguma maneira, Mandetta acabou, apesar do seu discurso em favor do isolamento, etc., ele não conseguiu romper uma lógica de governo, que foi uma lógica que postergou medidas, né, que eram necessárias ser tomadas de forma acelerada, e ao permanecer dentro do governo, fazendo uma série de concessões cada vez maiores ao longo do período que ele esteve lá para a posição do presidente da República, eu acho que ele, de alguma forma, criou uma espécie de distensão da pressão que naquele momento deveria ter sido feita com mais força sobre o governo federal. Com isso, não sei se fica claro, quer dizer, Mandetta, de alguma forma, cria uma área de descompressão na relação com os estados e municípios, porque ele continua dialogando com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, municipais, promete uma série de coisas, né, de medidas
concretas do ponto de vista de recursos econômicos, de equipamentos, etc., centraliza as aquisições também, e ao não cumprir isso adequadamente, no tempo adequado, no volume necessário, ao não estabelecer também uma relação mais forte como imperativo de manter o isolamento mediante intencionamento interno do governo para a proteção econômica e social da população, eu acho que ele não cumpriu o papel dele como ministro da Saúde, certo? Eu acho que ele criou uma área de postergamento, né? Ele postergou algumas decisões e medidas de conflito que ele deveria ter sido mais explícito. Por isso me incomoda, inclusive, a postura dele, oportunista, na minha opinião, de ao sair do governo agora querer se auto-ungir, né, de ter sido realmente o grande defensor da vida em contraponto ao Bolsonaro. Parece cínico isso, né? Quer dizer, como pessoa que era parte do governo, enfim. Mas essa é a minha visão. E é importante dizer que antes da pandemia, o comportamento dele em relação à questão da saúde pública, do SUS, dos recursos para a saúde, ele foi um desastre contra o serviço público de saúde. Isso? Exatamente. A gente não pode esquecer isso, né? Quer dizer, as trajetórias falam do que é e que não é, tá certo? Então, não me deixo seduzir por uma imagem de Mandetta como sendo um paladino agora da saúde pública, por favor, né? Não é. E nós temos aí uma questão, então, que precisa ser, no devido tempo, também auditada, né? Tu sabe que na Itália agora se abriram ações, né, nas cortes superiores para avaliar o comportamento, né, com responsabilidade penal das autoridades regionais lá do norte da Itália e do governo italiano. Em algum momento a gente tem que fazer isso aqui no Brasil também e passar limpo o comportamento inadequado, né, dos governos. E aí vem a discussão também de como a própria estrutura do Sistema Nacional de Saúde, ela tem algumas fragilidades, porque a gente vive uma situação paradoxal, né, sobre a questão da descentralização. O nosso sistema de saúde é inegável, na municipalização, ele teve uma força para se manter como sistema nacional, público, né, universal e tal. Não tenho dúvida. A municipalização, no momento pós-ditadura, com a aplicação dos princípios constitucionais de 88, a municipalização foi uma maneira de nós aproximarmos as pessoas das decisões, né? E daí a enorme importância da política de participação social, né? Da Lei Orgânica 8142, que institui os conselhos de saúde com caráter deliberativo, né? Vinculante e tal, embora na prática isso esteja muito corroído, né? Isso realmente desrespeitado na sua essência, mas essa ideia de aproximação da realidade mediante esses conselhos, mediante um sistema municipalizado de saúde, ela foi capturada na minha avaliação, por uma questão de fundo maior, que é o que já na Europa, anteriormente, a experiência brasileira, tinha sido um tema muito polêmico na descentralização, porque Mainardi tem uma coisa muito interessante, né? A descentralização é parte integral das propostas de ajuste estrutural neoliberal, certo? Porque a descentralização, ela tem um risco enorme do ponto de vista político, social e econômico, que é fraturar o contrato universal de cidadania e remeter a correlações de força descentralizadas, decisões que necessariamente têm que ser de caráter nacional, certo? Então, no momento que a gente municipaliza a saúde, atribui ao governo local responsabilidades muito além da sua capacidade econômica, o que nós acabamos gerando foi uma desresponsabilização do âmbito central, né, do governo central, que tem, pela própria natureza da concentração, né, da arrecadação tributária, tem um papel redistributivo estratégico. E no momento que ele não faz isso, ele bloqueia todo o sistema, certo? Então, o que nós temos visto? Municípios cada vez mais sobrecarregados pelos gastos com as políticas sociais descentralizadas, né? Saúde, assistência social, educação, porque aí o munícipe bate na porta do prefeito, né? Quer dizer, a atenção política é imediata, ela tem nome, apelido, endereço, né? Enquanto que o governo nacional e mesmo o governo estadual é uma abstração, né? É distante, é uma notícia no jornal, não é aí a carne e osso, né, do dia a dia. Então, essa descentralização, ela teve um efeito que fraturou, né, e até hoje a gente não conseguiu ter realmente uma equalização, né, da resposta nacional. Então, esse é um tema que a gente deveria discutir muito fortemente, né.
Quer dizer, nos faz falta, para além do marco constitucional que define o sistema, nos faltaria, talvez, como algumas vozes já vêm propondo há alguns anos, tem muita ressonância, nós criarmos um Serviço Nacional de Saúde, de fato, né? Como tem o sistema inglês e outros países de sistemas universais, de maneira que, a partir de um planejamento nacional, nós procurássemos resolver o problema dos desequilíbrios, né, da resposta em saúde em todo o país, né? Aqui mesmo dentro do Rio Grande do Sul, né? Me permita transitar agora nessa questão de governo e escalas, né? O Rio Grande do Sul tem a população de Cuba, certo? Nós somos uma Cuba não insular, né? Do ponto de vista demográfico, né? Porque, inclusive, o território do Rio Grandense é muito maior que o território cubano. Mas, apenas para efeitos comparativos, né, nós somos, no estado do Rio Grande do Sul, o equivalente em população a um país inteiro, no caso, comparando com Cuba. E, então, ao pensar a dinâmica, né, da organização do sistema de uma forma realmente a ter uma resposta distribuída em todo o território gaúcho, nós teremos que ter planos estratégicos de busca ativa, né, desse equilíbrio. Na medida em que a gente tem pouco controle sobre a parte de maior intensidade do capital, que é a parte especializada e hospitalar, porque os leitos efetivos, por exemplo, leitos hospitalares efetivos no Rio Grande do Sul, 89% estão com a iniciativa privada, certo? Claro que a maior parte é do chamado filantrópico, né? 65% dos leitos efetivos estão com os filantrópicos, são privados sem finalidade de lucro. Santa Casa de Bagé é um exemplo, etc. Essa existência de uma estrutura assistencial de intensidade de capital permeada por interesses corporativos, médicos, empresariais, etc., torna esse sistema, no seu componente, no seu subsistema hospitalar especializado, algo cuja regulação pública depende de uma mediação contratual e depende de uma pressão política que o Estado tem dificuldade em resolver, né? Ao ponto, e estamos discutindo isso agora essa semana aqui sobre Porto Alegre, ao ponto que os hospitais mandam no sistema de saúde. Ou seja, os hospitais, de alguma forma, tornam o gestor público da saúde refém do seu comportamento, porque eles, a rigor, no limite, decidem o que vão fazer e não vão fazer, certo? E como vão fazer. E isso é uma questão que também, digamos, reforça essa questão da fragmentação do sistema e de como nós não conseguimos, em 32 anos, criar um aparato de controle público, né, de gestão pública potente. Se me permitir voltar na escala nacional, quer dizer, 212 milhões de habitantes, quinta população mundial, né, quinto território nacional mundial, nós não conseguimos ainda pensar nessa escala adequadamente para discutir a política de saúde. Um dos trabalhos que eu fiz, que foi a minha tese de doutoramento na USP, né, e podem comprovar que eu tenho a tese e tenho o diploma, porque ultimamente esse negócio anda meio confuso, né, sobre diplomas. Eu fiz um estudo sobre a questão da insuficiência da oferta hospitalar, certo, no país. E daí que eu fui ver o censo de 42 do governo Getúlio Vargas, mostrando que na época nós tínhamos 1,6 leitos por 1.000 habitantes, de leitos gerais, e hoje nós temos 1,4 no SUS. Ou seja, nesse período histórico de 80 anos, nós não conseguimos mudar uma relação de insuficiência. A diferença foi que o governo Vargas disse o seguinte: esse número não dá para atender a população, precisamos chegar a 5 leitos por 1.000. Essa foi a meta do governo Vargas, numa política que ficou vigente 20 anos, até 1965, e criaram um fundo nacional para ampliar hospitais, né, principalmente com a ideia de criar hospitais públicos, porque a única maneira de eu regular um mercado de saúde, e entendam que o mercado de saúde está dentro do SUS, né? Pensar que o SUS é diferente do mercado de saúde é uma simplificação grosseira, nós estamos dentro de uma dinâmica de mercado. Então, como é que eu combato a privatização? Criando estrutura estatal, certo? Criando estrutura capaz de exercer a regulação pelo exercício da ação, e não apenas pela regulação de entes que não são estatais. Então, isso não quer dizer que eu não tenha entes não estatais, mas é que eu tenho que ter força real para poder regular o comportamento dos entes não estatais. E a força real advém de eu ter uma maioria de capacidade prestadora no âmbito estatal. E aí, quando calculei o déficit de leitos efetivos no Brasil, o déficit é de 800 mil leitos, certo? Porque quando a gente pensa a distribuição dos leitos hospitalares por regiões, por acessibilidade, por áreas especializadas, hoje nós temos um pouco mais de 300 mil leitos no SUS. Essa é a boa notícia.
A má notícia é que metade desses leitos não são ocupados porque são leitos sem densidade tecnológica e sem profissionais. Então, a rigor, nós atendemos 212 milhões de pessoas, que são todos elegíveis para serem atendidos, 75% dos quais dependem só do SUS, com uma oferta de leito que é de em torno de 0,7 leitos por 1.000 habitantes, que é comparável ao que tem a Índia, que é um país com graves problemas de acesso, e os países mais pobres da África, né, da África subsaariana. Ou seja, essa é a tragédia interna. Felizmente, eu ponho entre aspas, né? Felizmente, a crise de acesso hospitalar gerada pela epidemia agora nos mostrou esse déficit, né? Mas, lamentavelmente, a gente está olhando só a UTI, né? A gente centrou o nosso debate nas UTIs, ignorando toda a estrutura hospitalar que deveria anteceder, né? A UTI é um recurso extremo, né? Nesse caso da Covid, um recurso extremo em que os sobreviventes da UTI, vejam só, a mortalidade nas UTIs publicada pela MIB, mortalidade nacional, mostrou que a mortalidade estava em 63% nas terapias intensivas fora do SUS e 72% nas terapias intensivas do SUS. Ou seja, os pacientes que estão indo à terapia intensiva por Covid têm esse grau de mortalidade, certo? Então, nós estamos falando de um recurso extremo, né? Agora, eu quero apenas ilustrar com isso que, se a oportunidade histórica nos está dada agora de repensar o sistema de saúde, nós precisamos resolver essas questões de fundo. Qual é o tamanho do sistema necessário para atender o conjunto da população brasileira com qualidade? Pensar que isso não é uma questão, então, só de curto prazo, né? Veja só o paradoxo. Nós autorizamos aqui mais de 600 leitos de UTI novos no Rio Grande do Sul, que já eram necessários antes, porque nós tínhamos problema de acesso à UTI para outras patologias, mas nunca tínhamos conseguido fazer isso avançar. Agora se habilitam esses leitos, só que se habilitam, segundo a portaria do Ministério, por 90 dias. Só vai se pagar por 90 dias porque é para a Covid, e não para a dívida social anterior, certo? Vai desaparecer. Exato. E o efeito sobre o sistema de saúde da Covid, tu tem acompanhado, que também o deputado Zé Nunes, né, tem apresentado especificamente sobre a questão da oncologia, o sistema de saúde todo está sendo desordenado, certo? Porque como ele é um sistema insuficiente, no momento que entra uma patologia que agora já come, né, 30% de todos os leitos de terapia intensiva do Estado, sendo que aumentaram os leitos, né? Então, quer dizer, para além, provavelmente, 45% da capacidade anterior, ele, instalado esse fenômeno, ele expulsa os pacientes das outras patologias, né? E posterga o atendimento ou simplesmente não realiza o atendimento. Então, o que se nota é que o efeito desorganizador do sistema vai ser muito, muito amplo. E atenção, né? Mas estou falando de um estado que ainda não entrou no grosso da epidemia, que quero comentar a seguir e comentar o papel do governo do estado. Nós ainda não enfrentamos o núcleo duro da epidemia. Isso vai ser agora nos próximos 60 dias, que vai ser duro mesmo, né? Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Antes disso, doutor Nagre, eu não sei, às vezes, quando o senhor está falando, está tendo um chiado. Eu não sei se não é o seu microfonezinho, ao plugar ali no computador, vê se ele está bem encaixadinho no computador, o seu microfone de... Talvez seja o movimento do próprio microfone aqui na roupa, né? Talvez seja isso. Vamos ver, vou cuidar mais. Pode ser, também. Tem horas que sim, tem horas que não, mas... Assim está melhor? Mas muito bem, vamos. Eu quero lhe ouvir sobre essa segunda parte aqui, né, que vai ser realmente muito importante. E para o senhor fazer uma avaliação aqui para nós sobre o que está acontecendo aqui no Estado. O governador ontem fez uma fala, me pareceu bastante boa, assim, bastante responsável, e chamando a atenção de todos nós gaúchos para os próximos 15 dias. Mas o Estado e o Brasil parece uma sanfona, doutor Armando. Que negócio abre e fecha, abre e fecha. E tem uma música, e eu acho que no fundo, quem está dançando aí são as pessoas mais velhas, que têm outras enfermidades, né? Outras, enfim, que estão morrendo. Outro dia eu perdi um amigo por falta também de atendimento, e não era para o coronavírus. É porque ele não foi atendido e não fez a cirurgia conforme estava previsto e foi adiado. Então, a gente está assim, preocupado com tudo isso. Então, essa sanfona, este medo que tem de atenderem, por exemplo, essa recomendação
que foi dita pelo reitor da Universidade Federal de Pelotas, que tinha que fazer um fechamento por 15 global, lockdown por 15 dias. Isso daria um impacto enorme na propagação desse vírus e nós, a partir dali, nós poderíamos controlar efetivamente. Mas aí eu vejo que outros governadores também, inclusive do próprio PT, então, peraí, só um pouquinho. Eu vejo que tem prefeitos do PT, não dá para a gente generalizar, esse negócio é muito complexo. Tem prefeito do PT que estava criticando o governador porque estava implantando bandeira que tinha que restringir a movimentação das pessoas. Então, a gente tem ouvido de tudo. É muito complexo. Mas esta política da sanfona, eu acho que ela só nos levará a adiar cada vez mais o fim da propagação do vírus, podendo nos levar, virar o ano, e nós andando mal de saúde como um todo, as pessoas morrendo por causa dos problemas que o senhor estava nos relatando aqui, da falta, né, de espaço dentro dos hospitais para o atendimento adequado, as pessoas passando dificuldades econômicas brutais, porque não se vira o jogo definitivamente. Os governos não se interessam em resolver o problema de manutenção das pessoas, de acolhimento das pessoas, de possibilitar que as pessoas fiquem em casa. O governador disse: quero pedir que, pelo amor de Deus, fiquem em casa nos próximos 15 dias. Mas ele não criou um programa para viabilizar renda para as pessoas no estado dele. Nenhum, doutor Neg. Claro. Nós sugerimos que ele utilizasse os recursos, né, que ele fizesse a operação que já 3 anos seguidos foi feito, 4, sei lá, de pagar o 13º do funcionalismo com o empréstimo do Banrisul, que ele fizesse isso para o mês de abril. Então, lá no começo de maio, ele poderia ter pago o salário do funcionalismo com o Banco do Rio Grande financiando, assim como se faz, não é nenhuma novidade. Aí alegaram, não, é inconstitucional, é inconstitucional. Sim, mas e para o 13º é constitucional. Será inconstitucional agora. Se ele fizesse isso, ele poderia pagar em 8 meses. Ele poderia pagar em 12. Ele poderia pagar em 24 meses o Banrisul, numa operação que colocaria, em primeiro lugar, em dia o salário do funcionalismo, e aqueles 1 bilhão e 300 milhões que ele arrecadou no mês de maio para poder pagar o salário de junho, ele disporia desses 1 bilhão e 300 para repassar para as prefeituras, que ele deve mais de 500 milhões e não está pagando as prefeituras e os hospitais. Para ele utilizar um pouco desse dinheiro na estiagem, o que teve de gente muito mal, e pela primeira vez na história do Rio Grande, primeira vez, e estiagem sempre se tem, olha o que eu estou dizendo, eu conheço, eu fui secretário da Agricultura. Nós tivemos um governador que sequer tratou do tema da estiagem. Tratou, ele não tratou, muito menos fez nada para ajudar os nossos agricultores. E ele poderia ter criado um programa, e nós sugerimos um programa chamado de renda básica, que o deputado Valdeci apresentou na Assembleia, mas se não fosse aquele programa, um outro que crie um programa, para poder ter, digamos assim, consequência ao seu discurso, em que ele apela para as pessoas ficarem em casa e não dá as mínimas condições, não oferece condições mínimas para as pessoas ficarem em casa. Não aceitou, lá o secretário disse que achava que era inconstitucional aquela nossa iniciativa, agora vai chegar em dezembro, eles vão fazer de novo. Então ele poderia dispor de 1 bilhão e 300 milhões para fazer frente à pandemia. Não fez. Estou fazendo essa crítica porque elogiei o discurso dele ontem, mas ele não tem consequência. Ele não consegue levar as últimas consequências. Ele não conseguia reorientar o Banrisul para que o Banrisul abrisse linhas de crédito significativas para as micro e pequenas empresas que vão quebrar, estão quebrando, para manter os seus empregos.
utiliza, afinal, para que serve o Banrisul? O ano passado deu um lucro de 1.340 bilhões. Uhum. O Banrisul se negou a fazer, né, um programa na área da cultura, utilizando os recursos que ele pode dispor para auxiliar as pessoas que fazem música, dança, enfim, as pessoas da área da cultura que vivem dessas suas, né, qualidades artísticas, porque não pode se apresentar em lugar nenhum. Então, nós devemos muito. O governador tem um belo de um discurso, mas quando se leva a nível de prática, me desculpa, é um fracasso. E essa sanfona que tem aqui é um negócio impressionante. Eu observo, doutor Neg, eu estou fazendo essa parte aqui, porque eu também preciso desabafar em algum momento. E desabafar na frente de um especialista como o senhor, estou passando a mão no olho aqui, mas eu estou em casa cuidando, eu estou cuidando, certo? Eu tenho visto o seguinte, o que os países fazem? Quando vivemos, eu tenho repetido isso, me parece uma coisa óbvia, quando nós estamos vivendo um processo ascendente, não estou falando de curva, eu estou falando de linha que cresce. Se nós pegarmos números, ontem nós fechamos, né? Onde é que está aqui que eu estava vendo? No Brasil, né? Nós fechamos no Brasil 1 milhão, quase 1 milhão, 1.496.000, quase 1,5 milhão de pessoas contaminadas, certo? 852.000 pessoas recuperadas e 61.884 mortes, óbitos. Né? Aí nós podemos ter com os números globais, e tem aqui no Rio Grande do Sul, nós fechamos ontem 30 mil aqui no estado, com 663 óbitos, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, acho que com 100 óbitos. Nós estamos num processo ascendente, crescendo. E eu sempre entendi que é o seguinte, quanto mais vai crescendo, mais tu tem que ir restringindo a circulação das pessoas para diminuir a propagação do vírus. Mas Nádia, aí que está o Nós problema. estamos com um número crescendo, ascendente, claro, e com liberações e com flexibilização. Isso é contraditório. E aí o que acontece? De uma semana para outra, não, melhorou. É como se não tivesse os chamados 15 dias. Eu não sou infectologista, eu não sou da área, mas o que tu faz hoje, o resultado será daqui a 10, 12, 14, 15 dias, entende? Claro. Então, assim, é uma sanfona abre. E essa sanfona, a continuar uma sanfona abre e fecha, nós vamos varar o ano. Nós vamos entrar o ano que vem. E olha que já me disseram, não me recordo quem falou outro dia, que nós só vamos estancar esse vírus, efetivamente, aqui pelo menos no Brasil, quando descobrirem a vacina. É isso? É isso mesmo. Está correto essa sanfona? O que o senhor nos conta, então? Claramente, como é que o senhor está vendo essa situação aqui no nosso estado? A questão é, já no início, né, desse processo, né, Mainardi, a gente já tinha alertado de que o isolamento, e aí vamos por parte, eu quero voltar porque que eu havia resgatado a ideia da comparação demográfica Rio Grande do Sul-Cuba, sobre a questão também das intervenções, né, em escala populacional, porque o que é fundamental frente a um vírus que eu não tenho hoje medicamento efetivo, né, tanto para quebrar, digamos, a evolução da doença na sua etapa inicial, quanto tratar com um grau seguro e amplo, né, de cura derivada do uso de medicamentos, ou não tendo também a vacina para evitar, né, o efeito patológico do contágio, eu preciso apostar em outros mecanismos, né, da política sanitária, que é de bloquear a disseminação do vírus, certo? Então, quando precocemente, em março, se adota o isolamento no Rio Grande do Sul, que foi uma medida acertada, né? Quer dizer, se adota o isolamento, se reforça a ideia de que é esse isolamento que vai permitir evitar a disseminação rápida do vírus, vai permitir um período para organização do sistema de saúde e tal. O problema foi que o tempo, né,
necessário para que esse efeito fosse duradouro não foi respeitado. E nós dissemos isso, né, lá atrás, ainda início de abril, dissemos, olha, pessoal, e o que fizemos foi refletir a posição do OMS, do CDC dos Estados Unidos, que dizia o seguinte: só podemos flexibilizar o isolamento quando tivermos de forma sustentada uma diminuição de novos casos, e hospitalizações e óbitos, por pelo menos 14 dias. Mas isso não é suficiente, já apontávamos 4 outras questões. Primeiro, o sistema de saúde tem que dizer: estamos plenamente preparados para poder enfrentar uma progressiva flexibilização, né? O que significa toda uma reorganização de capacidades prospectivas. Veja bem, não é depois que a coisa está instalada que eu vou responder, como agora querem tomar medidas para ampliar a capacidade com o negócio explodindo. Quer dizer, o efeito desorganizador sobre os hospitais é impressionante. Agora, Santa Casa aqui em Porto Alegre passou a ser também referência para o Covid. Resultado prático: Santa Casa, que estava atendendo uma série de outras patologias que o Clínicas e o Conceição já não conseguiam atender pelo peso dos casos Covid, também está se desorganizando internamente. E vai virar um hospital Covid. E o que vai acontecer com todos os outros pacientes, né, que são atendidos na Santa Casa? Vão ficar sem assistência? É isso? Na prática, isso vai acontecer, né? Então, o que aconteceu? Naquele momento, faltou, eu diria, primeiro, um grau de humildade frente ao desconhecido, né? A incerteza nesse campo era e é muito grande. Então, ao projetar o crescimento dos casos, as curvas, né, as inclinações das curvas, havia uma evidência, em termos de prospecção, suficiente para dizer que a cautela deveria ser a máxima possível, né? Mas aí começou a se deteriorar o processo todo de isolamento a partir de mensagens dizendo que o pior já tinha passado, que a gente já tinha achatado a curva, que agora pode começar a voltar e tal, né? Antecipando agendas. Vê se tem sentido, há mais de 1 mês e meio atrás, começar a falar em volta às aulas. Quer dizer, só falar nisso já foi um problema, assim como anteriormente começar a falar, né, e publicar um conjunto de elementos do distanciamento, né, protetor, não sei o quê, como categorizações de medidas a serem adotadas numa volta à atividade. O que uma população desgastada pelo isolamento, né, entendeu dessa mensagem? Entendeu que a autoridade estava dizendo: deu certo, está tudo sob controle, podemos voltar à nossa vida. Essa foi a mensagem. Essa é a tradução de alguém que está sedento por escutar que uma autoridade diga que pode voltar e que está tudo tranquilo, certo? Já ilustraste amplamente o fato de nós não termos, e aí me perdoe mesmo correndo o risco de ser um pouco grosseiro na comparação, mas do ponto de vista do DNA da política social e econômica, não há diferença substantiva entre o governo federal e o governo do estado do Rio Grande do Sul, certo? Até porque a política econômica do governo Bolsonaro é a política neoliberal que o PSDB defendeu desde que virou definitivamente um partido neoliberal, né, do ponto de vista econômico-social. Então, não há diferença. Há uma diferença de postura, né? Em vez de nós ter aquele estilo... O brucutu, às vezes nós temos uma pessoa educada. É isso. Uma pessoa educada, né? Que, enfim, não dialoga com ninguém. Não dialoga com ninguém que não seja os empresários, né? Mas é educado, né? Quer dizer, não abre um debate com a sociedade de forma ampla, mas, bom, é educado. Então, cria também uma espécie de falsa, de novo, né? É a mesma falsa polaridade entre Mandetta e Bolsonaro, aqui se cria entre governo do Rio Grande do Sul, né? Governador Leite e o presidente da República, porque parece que são diferentes. Essencialmente não são diferentes, a rigor, né? Do ponto de vista de enfrentar essa pandemia na sua essência, né? E nós, se quisermos olhar não para o resto do Brasil, mas olhar para os nossos vizinhos imediatos, a gente poderia encontrar nas posturas, né, por exemplo, do governo argentino, qual foi a lógica do governo argentino. Primeiro, a presidência da República assumiu que esse negócio é um desafio de médio e longo prazo. E, portanto, tomou uma série de medidas de proteção econômica, não para 3 meses. De entrada, disse que até dezembro o negócio vai ser o governo nacional se endividar, fazer o que for necessário para poder proteger economicamente a população. O que lhe garantiu muito apoio político, né, e social, e garantiu materialmente a viabilidade do isolamento, e um isolamento rigoroso, não como aqui. Aqui nós fizemos um isolamento por livre adesão. Lá foi impositivo, uma fiscalização forte, né, restrição de circulação de verdade e tal.
e estão se mantendo, né, com todas as tensões que, obviamente, isso gera, mas estão se mantendo porque é uma postura diferente. Então, o Rio Grande do Sul, se nós pensarmos no estado... Diga. Não, só para dizer também o seguinte, o senhor pegou a Argentina, que é um governo de esquerda, com postura, digamos assim, muito responsável, e está aí o resultado. Mas se me permite dizer o seguinte, eu vou pegar o Uruguai, que é um governo de centro-direita, que não sei se alterou, mas estava com 25 ou 26 óbitos no estado, no país. Continua assim. Uhum. Nós estamos no Rio Grande do Sul, vou repetir aqui, com 668. O Uruguai é mais ou menos um terço do Rio Grande. Isso. Né? Comparativamente, nós estamos tendo aqui mais ou menos 10 vezes mais do que o Uruguai. E isso que nós estamos entre os menos, digamos assim, os números menos ruins. Tem muito pior. A média nacional é muito maior do que a nossa aqui no Rio Grande do Sul. E aqui no Uruguai, eu até inclusive na próxima semana, eu terei uma live com o ex-vice-presidente da República, o Rodolfo Ninovoa, e agora saiu há pouco tempo do governo federal, quando cambiou lá, e ele foi ministro das Relações Exteriores. E um dos assuntos que nós vamos tratar é disso, né? Porque ele é ex-vice-presidente da Frente Ampla, né? Eles têm uma avaliação um pouco crítica, mas na essência é muito positiva, porque tá aí os números, e os números não mentem. É um país pequeno, a Argentina já é um país bem maior, então não importa o tamanho, importa o que se faz e como se comporta, e a autoridade do governante e a coragem, nesses momentos, de tomar decisões que a história vai julgar. A gente pode achar que, se pegar hoje o Leite, né, o Marquesan em Porto Alegre, estava com a credibilidade lá embaixo, ele começou a aparecer, tem outros prefeitos a mesma coisa, que eles crescem quando eles se apresentam publicamente, né, com discurso defendendo a vida das pessoas. Isso cresce, é evidente, e muitos acertaram, depois erraram e tal. É o que nós estamos vendo. Então, eu só quis fazer esta parte ao senhor para dizer que temos, e vários exemplos, inclusive mundiais, de governos de direita que são responsáveis com a questão da saúde. Mas a essência é que eles se submetem à lógica, né, da dominação capitalista e hegemônica, né, de controle da sociedade e das relações que se estabelecem na economia, e os neoliberais, portanto, a tendência é sempre essa, em primeiro lugar, os negócios, e depois a vida. Na prática é isso, eles não aceitariam jamais esse tipo de discurso. O Karl Polanyi, né, um economista, um historiador econômico, já em 1944, ele dizia que o liberalismo econômico, né, que hoje encontra sua, digamos, expressão no neoliberalismo, ele dizia que o problema de discutir o liberalismo, o neoliberalismo, é que ele não pode ser discutido porque ele é uma fé, ele não é uma ciência, né? Então ele se afirma como um princípio de fé, e, portanto, a própria evidência do desastre que provoca não é considerado pelos neoliberais como um argumento contra o neoliberalismo. E sempre busca uma explicação de que não dão a devida liberdade do mercado e por isso que não funciona, né? Então, esse é um debate que valeria um outro encontro para conversar sobre os efeitos disso, né? Mas, voltando aqui ao que estavas colocando, e frente à última declaração do governador e evolução, nós temos tido um crescimento da mortalidade no Rio Grande do Sul por 100 mil habitantes de torno de 0,2 ao dia, certo? Quer dizer, em 5 dias a gente completa um crescimento de um óbito para cada 100 mil habitantes. Considerando os 11 milhões de habitantes, fazendo o cálculo grosseiro aqui, nós vamos ter 110 óbitos por dia em 10 dias, daqui a 10 dias. Se não houver alteração dessa tendência. Certo? Agora deixa... Então, eu quero apenas destacar isso, porque os números nos autorizam a dizer isso hoje, certo? E, portanto, tu falavas do ir e vir, né? Do abrir e fechar. O efeito do abrir e fechar, ele não é suficiente
do ponto de vista de quebrar a tendência, principalmente quando tu finaliza 15 dias. 15 dias já não é suficiente, certo? O senhor tem esse número, talvez, de cabeça, que eu não tenho um número preciso. Mas nós estamos hoje, no Rio Grande do Sul, vivendo um processo de contaminação que ele é crescente porque ele se dá em 1,2, mais ou menos, eu acho que é isso. Cada pessoa contamina uma mais 0,20, que dá 1,2. O processo é decrescente quando cada pessoa contaminada contamina menos de 1. E a média nacional parece que é 1,13. Nós estamos com uma média de contaminação hoje maior que a média nacional. Só tem esse número? Aí teria que comparar os R's por... o comportamento em cada região, principalmente considerando as dispersões das regiões, estabelece com que a gente tenha epidemias, várias epidemias no Brasil, com velocidades diferentes. Por isso, a média nacional é uma falsificação, entendeu? As médias sempre são uma falsificação, esse é o problema. Então, eu prefiro trabalhar com um grupo mais homogêneos, né? Então, por isso mesmo eu gosto de olhar a questão da incidência, por exemplo, por município no Rio Grande do Sul, e tentar olhar a dinâmica das sub-regiões, né? Porque isso define melhor. Nós temos sub-regiões em que a população é muito dispersa, tem uma demografia menos intensa, tem uma composição campo-cidade, né, diferente, e então isso vai criando barreiras, né? E a disseminação é um pouco mais lenta. Mas sim, a questão é que, por isso que eu estava falando, vamos pensar a nossa demografia, os 11 milhões e meio, quase 12 aqui, como um país. Vamos imaginar o Rio Grande do Sul como um país nessa dinâmica. E vamos começar a entender essa dinâmica comparada com ela mesma, certo? Por isso eu estou mais interessado nas acelerações, né, das incidências aqui, número de casos, né, mesmo tendo uma testagem baixa, um crescimento substantivo, né, de mais de 1.000 casos por dia, né, comprovados, podendo calcular que isso vai ser 6 ou 7 vezes mais, né, em termos de contágios relativos, essa curva, né, ascendente significativa de óbitos, certo, que vai se acelerar, e eu acho que nós temos que fazer todo o tempo o monitoramento dos óbitos das demais patologias, para ver a submortalidade das demais patologias, coisa que já é frequente no inverno, né? No inverno a gente morre mais no Rio Grande do Sul de tudo, praticamente, exceto causas externas, que diminuem um pouco, mas no resto das clínicas se morre mais nesse período, afeta duramente, né, os maiores de 50 anos em diante, e os portadores de patologias crônicas. Então aí tem todo um processo muito delicado, né? E principalmente quando a gente olha o número, né, já que foi transformado num fetiche, tanto pelo peso que tem na fórmula do governo estadual, quanto aqui no caso de Porto Alegre, por exemplo, ser o único indicador que o prefeito utiliza, né, vinha utilizando, que é a taxa de ocupação das UTIs, e que é a ponta do iceberg, né? Quando essa ponta degela, falando negativamente, o resto já está comprometido, e está comprometido num processo delicadíssimo, né, de avalanche que vem em seguida, né, porque é tudo uma questão proporcional. Os números aqui no Rio Grande do Sul, eles mostram que de total de casos que vai sendo documentado, 12% necessitam atendimento hospitalar. Esse número vem se mantendo mais ou menos estável, entre 13% e 12%. Portanto, à medida que aumenta o número de casos de forma acelerada, aumenta a pressão sobre a estrutura hospitalar. E se 12% é o número de hospitalizados, e o número de pacientes graves tem sido calculado entre 3% e 5% sempre, já é hoje fácil calcular que nos próximos 10, 12 dias a gente vai comer toda a capacidade adicional das UTIs. Porque, como foi feito de novo, né, uma questão não de números absolutos de pacientes ingressando na UTI, mas a proporção da ocupação, e como esse período foi um período que se aumentou o número de leitos habilitados de forma expressiva, e como isso chegou no seu limite, porque o problema de abrir leitos de UTI é o limite de ter profissionais para atender os leitos, não é um problema de ter mais leitos e respiradores, é um problema que, se não tiver quem atenda isso, e as equipes são numerosas, né, porque tu manter um serviço 24 horas funcionando com equipes completas, vocês não sabem o que é isso, né? Bom, o senhor sabe, né, como prefeito e tudo, vivenciou isso, que significa. Não é ter um
um médico por leito, né? Não, eu preciso de 4, 5, 6 médicos por leito para poder organizar as escalas, né? E fazer todo o processo, principalmente de pacientes muito demandantes, né? Que tu não pode deixar o cara 24 horas de plantão, nem 12 horas, tem que, né? O mesmo vale para o corpo de enfermagem, que fica muito exposto, né? E tudo. Então, nós estamos falando de uma espécie de esgotamento da capacidade de expansão qualificada, né? De ocupação das outras áreas de atendimento, expulsando o paciente das outras patologias, portanto, nós estamos criando um ambiente ingovernável. Daí que não é suficiente, quero lhe dizer, uma trégua de 15 dias. Primeiro, teria que ser uma parada para valer, não é voltar ao padrão liberal, né, do isolamento, é um padrão restritivo do isolamento. Segundo, ter que resolver o problema econômico, porque o suporte econômico precisa ser agilizado, é o momento de dar esse suporte de forma efetiva, não é por 15 dias, não é por 60 dias, eu diria que é por 120 dias, com alguma garantia de proteção econômica, um lockdown para valer, quer dizer, um fechamento para valer por pelo menos 2 meses, certo? Porque não dá em 15 dias, a gente não consegue debelar essa tendência, nós ainda vamos pagar, né, o custo dessa liberalização assodada aqui por pelo menos 2 meses, né? Quem me pergunta, eu digo, olha, preparem-se, agarrem-se firme aí, porque a turbulência agora para valer é julho e agosto, certo? Não, menos que isso, eu realmente não acredito que vai ser. E talvez possa ainda reverberar com força até a metade de setembro, certo? Aí também corresponde a uma saída progressiva do inverno, corresponde a uma série de questões de fundo estrutural, e nós vamos sair muito golpeados. Nosso sistema de saúde vai sair muito desorganizado, muito fragilizado, né? Nós temos uma força de trabalho em saúde muito exposta, né? Um número crescente de profissionais afastados por testar positivamente, né, para a doença, além do desgaste, né? Tu ir todos os dias ao trabalho com o risco de ser contagiado por uma doença que tu sabe que pode ser muito grave, voltar para casa e ficar preocupado de não contagiar a família, né? Minha filha, inclusive, se retirou de casa, porque ela trabalha na Santa Casa, e à medida que os colegas todos começaram a adoecer, ela resolveu ir morar numa parte hotel para não me contaminar, né? Já que eu sou o grupo de risco aqui. E então, veja a tensão, né, que isso gera em todos os âmbitos da sociedade. Então, há uma desorganização muito, muito grande. E então, quer dizer, o problema do governo estadual, do seu DNA não ser diferente do ponto de vista de política social e econômica do governo federal, de não dizer, muito bem, vamos agora para um isolamento, mas vamos tomar todas as medidas de proteção econômica e social correspondentes para um enfrentamento que vai ser menor do que daqui ao final de dezembro, né, em termos da crise, né, mais aguda, com todas essas etapas críticas a seguir, eu acho que continua sendo inócuo, certo? E o problema é aquela história, né? Depois que tu quebra o vaso, tu até pode usar as artes da cola para ver se reintegra o cristal, mas não vai ser o mesmo vaso, certo? Então, a quebra inicial de uma flexibilização extemporânea gerou um prejuízo que agora, para corrigir isso, já não é no curto prazo. Então, essa questão de ir e vir, né, pode ter um efeito ainda mais desorganizador sobre a economia. Coisas muito práticas, né? Se flexibilizou agora, muitas empresas refizeram estoque, compraram, né, materiais, equipamentos, perecíveis ou não, se endividaram e pronto, agora tem que voltar atrás. Quer dizer, isso cria uma situação ainda mais instável que a situação anterior, certo? E num ambiente já contaminado pelas reformas trabalhistas, previdenciárias, ou seja, de desproteção que vinha minando toda a capacidade também de preservação, né, da própria força de trabalho. Então, eu acho que a gente precisa dar esse debate com essa amplitude, certo? E eu acho que a gente tem que aproveitar também para reposicionar a função dos governos locais, né, municipais, em função da eleição, evidentemente, agora já confirmada, né, em novembro, com uma agenda que é local, evidente, né, pela natureza do governo em disputa, mas que precisa aspirar a fazer um debate estadual e federal do ponto de vista afinal, de que sociedade nós queremos, que Estado, né, e que projeto de nação a gente quer construir a partir de todas essas reflexões agora agudizadas, né, por essa epidemia. Então, temos aí uma situação muito, muito importante. E não esquecer, né, deputado, que para nós controlarmos a circulação do vírus, não basta
ficar em casa nesse momento. A gente precisa, como população, assumir também que nós não vamos voltar a uma normalidade, né? Nós vamos voltar para uma outra realidade. E, portanto, as famílias, as pessoas têm que incorporar, de fato, medidas protetoras, né? O pessoal usa, muitas vezes, a máscara como uma espécie de novo visual, né? Quer dizer, um novo atuendo, como se diz em espanhol. Não, a máscara é um equipamento de proteção, né? Tu não pode tocar na máscara, tu tem que, nas máscaras de pano, tu precisa trocar cada vez que umedece, tu tem que higienizar as máscaras, tu tem que usar máscara em casa, quando existem pessoas que entram e saem, né? Estão expostas e podem ser fator de contágio dos demais que ficam em casa. Tu tem que ter rigoroso controle interno, né, das higienizações. Não é porque nós somos a mesma família que eu posso adotar um sistema de controle de higiene diferente daquilo que eu teria no ambiente externo, né? Eu preciso me autodisciplinar para não me aproximar das pessoas no mercado, eu preciso exigir que os espaços públicos tenham as barreiras de proteção e tal. E, por sua vez, as empresas, né, todos os setores essenciais que devem se manter, precisam se reorganizar, né, de maneira a proteger os seus trabalhadores e o público. E, na dúvida se aquilo é protetor ou não fazer certos procedimentos, né, que podem incorrer em risco. Então, é uma mudança geral, certo? E não é no curto prazo que isso vai ser revertido, porque tu mesmo apontaste, nós só vamos controlar isso, e espero que a gente consiga, através de uma vacina, certo? E isso é 2 anos, né, Mainardi? Esse é o problema. Vamos supor que a vacina hoje anuncie o seguinte: foi descoberta a vacina, e ela tem um controle efetivo. As etapas de testagem, né, laboratório, humanos de forma ampliada, vários grupos humanos, diferentes circunstâncias de aplicação, observar no tempo se tem algum efeito negativo no tempo, porque esse é outro problema, né? Tudo isso é um ciclo prolongado, né? Quer dizer, tem alguns tempos que eu não posso encurtar. Então, por mais que agora tenha os fast track, né, que chamam para processos, né, de teste, etc., chega num ponto que eu tenho que testar isso na vida real. E na vida real são inúmeras as variáveis. Depois eu preciso produzir e ter acesso econômico à vacina numa escala de totalidade de população, porque se eu deixar uma parte vacinada e outra não, eu continuo tendo suscetíveis e posso ter novos surtos, epidemias. E como é que eu faço isso numa escala global, né? 7 bilhões de pessoas. Onde é que eu começo, onde é que eu termino? Vem cá, e essa vacina vai ter imunidade permanente? Eu vou ter que vacinar todos os anos? Tem que vacinar a cada 6 meses? Posso vacinar a cada 10 anos? Não se sabe. Então, 2 anos, eu me alinho muito com aqueles que dizem, olha, 2 anos é o tempo mínimo, e é muito provável que seja 4 anos. Portanto, puxa, de 2 a 4 anos é mais do que suficiente como tempo para entender que nós precisamos ter uma outra lógica, né, chamada normalidade. E é o momento da gente pisar no acelerador para exigir um outro sistema de proteções sociais e uma outra lógica econômica. E aí eu volto à nossa escala de 11 milhões e meio de habitantes. O Rio Grande do Sul precisa de um projeto de desenvolvimento em que ele se assuma também como um grau de soberania maior, né? Ora, que desenvolvimento científico e tecnológico nós podemos impulsionar a partir desse freio, né, no processo da globalização neoliberal, que chamou a atenção de que a gente não pode ficar dependendo de kit de laboratório, luva e material de proteção, que tem que ser importado de outro país, né? Quer dizer, nós não produzimos nada, certo? Quer dizer, nós não podemos produzir tudo isso aqui, nós não podemos ter uma postura mais agressiva sobre a questão das patentes para produzir coisas sem ficar pagando royalties exorbitantes, né? Será que nós não podemos criar uma outra lógica também para entender as proteções sociais como parte essencial da economia, a economia do cuidado, né? Ora, a importância que tem, por exemplo, como intensidade de capital mesmo, o setor saúde, né, para um país de 11 milhões e meio de habitantes, né? Quer dizer, porque nós podemos nos pensar assim também, né? E com outro tipo de relação econômica aqui mais regionalizado, a própria questão da produção de alimentos, né? Agora, aproveitemos para enfrentar a grande pandemia, me permite chamar assim, que é o problema da crise ambiental do mundo. Tem sentido a gente importar alimentos que vêm de outros estados distantes, que vêm de outros países? Não tem sentido. Nós podemos criar círculos de produção e alimentação orgânica, né, qualificada, em territórios de acessibilidade. O mesmo vale para a questão da saúde, né?
Tem sentido a gente colocar uma pessoa para viajar por coisas que deveriam ser atendidas na sua região e botar 400 quilômetros de estrada para o cara ir, né, em centros de atendimento que deveriam ser desdobrados nos territórios? Quer dizer, tem uma questão de fundo que eu acho que vale a pena nós discutirmos. E acho que a nossa crítica mais contundente aos modelos atuais passa também por materializar essa referência de como deveria ser. Nós temos que disputar na sociedade um outro olhar sobre isso, né? E tenho feito muitas discussões aí com as pastorais sociais também, da CNBB, que estamos tratando de trabalhar esse conceito integral, né, das proteções sociais, e vejo como um desafio urgente nós concebermos, afinal, para onde a gente quer ir, né? Não basta dizer o que a gente não quer. Nesse momento, nós temos que nos desafiar a dizer o que nós queremos como uma ideia de totalidade também. E aí me ponho também à disposição aqui para ir fechando a nossa conversa, nós pensarmos isso no âmbito das propostas, né, para os nossos governos locais, aí, nessa disputa de novembro, porque vai ser muito importante podermos levar esse debate com a materialidade que corresponde também ao âmbito local, né? Muito bem, então, olha, o senhor está me dizendo que pode ser uma espécie de consultor informal aqui do pré-candidato Mainardi. Sabe que ontem eu brinquei com o Ladislau, outro dia, e seria uma honra tê-lo como consultor para esta área da totalidade, e o senhor também. Mas imagina, eu com meia dúzia de Negri, Ladislau e outros aqui que a gente pode ir incorporando, né? Nós poderemos formar um time, hein? E agora com essa tecnologia que veio para ficar, é isso aí. Nós batendo um papo uma vez por mês, umas 2 horas, vocês me orientando, nós íamos fazer umas coisas bonitas aqui por Bagé. Íamos ser, acho que nós seríamos contemporâneos do nosso tempo. Não é isso? Uma palavra bem bonita assim, né? É isso aí. Estaríamos muito... eu fico imaginando, eu acho que é isso que nós temos que fazer mesmo, viu? Nós temos que pensar a totalidade em tudo, em tudo. Eu já estava dizendo, desde cada centavo que a gente tem que investir numa cidade, nós temos que usar esse dinheiro muito bem, com foco nas pessoas que mais precisam. E como que isso se relaciona? Como que uma cidade como Bagé, por exemplo, na fronteira com o Uruguai, com limitações para a geração de renda capaz de viabilizar uma vida mais digna para as pessoas, como é que você pode fazer isso se de um lado nós temos o Uruguai e de outro lado todo o mercado consumidor é longe? Se nós não criar uma dinâmica própria nossa daqui, né, de geração, portanto, de renda a partir desta realidade e que impõe, por exemplo, um tratamento completamente diferenciado para a questão da economia solidária, para ocupar as pessoas, gerando emprego. Aqui nós vamos para a periferia, um negócio impressionante, como alto desemprego, né? As situações de dificuldades brutais que as pessoas vivem, né? Então, pensar esta totalidade com a economia, com a saúde, com a educação, o papel de cada uma, como que se pode interagir tudo isso, né? Utilizando sempre o olho no olho como uma forma de falar a verdade, porque nós vivemos um período das mentiras. No nosso caso aqui, além das mentiras que são permanentemente ditas, nós vivemos o descrédito de um governo atolado em corrupção e que mente para a cidade dizendo que não é nada, que é assim mesmo, que desviam dinheiro, né? Hoje tem uma matéria na Zero Hora, doutor Negri, que fala do desvio de dinheiro da saúde de Santana do Livramento, gravíssimo que aconteceu lá. O prefeito voltou porque o único que pode caçar efetivamente não é o Tribunal de Justiça. Quem pode caçar prefeito, o tribunal pode botar até um prefeito na cadeia, mas não pode caçá-lo. Quem pode caçar e tem que caçar é a Câmara, quando os vereadores têm autonomia e seriedade para tratar essas questões. Mas aí eu vi que tem um nexo com o Bagé em desvio de dinheiro da saúde. Milhões de dinheiro que desviaram para enriquecer alguns. E as pessoas não sabem direito. Está na Zero Hora. Né? Está na Zero Hora. É quem tem dado cobertura. Né? Porque muitas vezes a imprensa local é meio que blindada ou bloqueia os
blindam e bloqueiam-as, né? Dizem que só depois, quando sai uma decisão final, podem... É como se a população não tivesse o direito de saber. Então, em épocas de pandemia, em que falta dinheiro, que as pessoas não têm em casa o que comer, estarem roubando, estarem... Esta ética da política e esta, digamos assim, questão da moralidade pública, que não pode ser o centro de tudo, mas é muito importante tratarmos com a seriedade que tem que tratar cada centavo, né? E saber de onde vem esse dinheiro. Outro dia eu fiz também um outro debate aqui com o Eduardo Moreira. Foi fantástico, né? E nós tratamos disso, quer dizer, o Brasil tem que ser repensado. Quem tem que financiar o Estado brasileiro? E quem tem que receber os recursos para que tenhamos uma sociedade menos injusta? O Brasil é um dos países mais injustos, mais desiguais do mundo, mais desigual do mundo. É o 9º mais desigual. E isso gera tudo isso que nós estamos vivendo, né? De problemas sociais. Então, compreender a totalidade. Mas, enfim, né? Quero lhe agradecer imensamente. 1h35. Foi a maior live que nós fizemos. E muita gente depois vai vir acessar aqui para... Né? E quero lhe agradecer para conhecer os seus pensamentos, a sua experiência, as suas orientações, professor Dr. Armando Denegri Filho, né? Quero lhe agradecer também que o senhor nos orientou muitas vezes da bancada, as várias reuniões que nós fizemos da bancada. Nesse período a gente tem trabalhado muito mais, a gente tem feito reuniões muito assim para ouvir as pessoas, e nós temos que ouvir muitas pessoas que entendem, né? Outro dia um deputado bolsonarista chamou o reitor da Universidade de Pelotas, né? Ele dizia, como é que ele disse, né? O arauto, não, como é que é? Do caos, né? Agora me faltou a palavra, eu fui dizer assim, eu fiquei imaginando o trabalho que eles estão fazendo na universidade, inclusive a pedido do governador, trabalho sério, de pesquisa, né? O arauto do caos, é um negócio assim, é um negócio impressionante, né? O desrespeito que essa gente tem, né? Quando não tem argumentos, eles vão para as agressões. Deve estar pensando isso do senhor também, né? Que diz a verdade, o que pensa. Isso é bom. Só aumenta, né, a convicção de que eu estou no caminho certo, esse tipo de crítica de onde vem. É correto. Alô, perdemos o contato, hein? Doutor Armando Denegri Júnior. Ainda está aqui. Cortamos um pouquinho aí. Mas eu estava dizendo que da onde vem esse tipo de crítica só reforça a minha convicção que eu estou no caminho certo, né? Bom. E eu tenho dito sempre, olha, esses cenários de desastre que eu vejo por acontecer agora, eu gostaria muito de estar equivocado. Nada me daria mais satisfação do que voltar daqui a um tempo e dizer, pessoal, me enganei, não era tudo isso, deu tudo certo e tal. Mas, lamentavelmente, nesse momento, eu tenho absoluta certeza que nós vamos para um caminho realmente terrível, né? Em termos de vidas que vamos estar perdendo e afetando de forma permanente. Mas queria aqui deixar uma mensagem final também, Mainardi, me colocar novamente à disposição para nós conversarmos, né, daqui para frente, e dizer que nós precisamos de propostas com audácia, né? Os tempos exigem hoje ser muito audaz, né? E o espaço dos governos locais é um espaço muito importante, pela dimensão que tem o diálogo com as pessoas. Ou seja, o que tu destacaste, nós temos que escutar as pessoas, nós temos que escutar a realidade em que as pessoas vivem e compor uma ideia da totalidade dessa vida, como ela é, e do que nós podemos trabalhar como alternativas, né? E nós temos que ter propostas que as pessoas identifiquem como sendo desejáveis, né? E que possam ser alcançadas. E ver bem, não é porque sejam fáceis de ser alcançados, mas porque a gente instale uma nova confiança, né, na possibilidade de construir coletivamente. Acho que essa ideia de pensar muito detalhadamente o que nós podemos fazer com os recursos no âmbito local
e ver de que maneira a gente incentiva outras lógicas, né, de produção, de reprodução. Todo esse debate que o feminismo propõe, que é muito importante, sobre a economia do cuidado, né, sobre a maneira como isso agrega valor à sociedade, né, e a própria recuperação de temas fundamentais, como, por exemplo, da moeda, né. Eu sou muito simpático à ideia de muitos governos locais no mundo que começaram a criar sua própria moeda, para romper a financiarização, né, da economia, para criar outro tipo de estímulo. Então, eu acho que a gente precisa ser audaz, né, muito audaz, e romper a coluna vertebral aí do projeto hegemônico que temos hoje, conservador no mundo, né, e que tanto mal nos faz. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é isso, né? Um abração para o senhor, um abraço a todos. Agora sim, deu 1h40 de bate-papo. Excelente! Um abraço, Obrigado. cuidem-se. Cuidem-se. Tá? Até Tchau, mais. tchau. Obrigado.